Agora vamos falar de natureza. Com o meio ambiente natural em desequilíbrio, grande parte por culpa das ações do homem, facilmente podemos notar mudanças nos comportamentos habituais de aves e insetos, como as maritacas e cigarras, entre outros. A ação do homem impacta negativamente os ecossistemas naturais. E essa interferência pode mudar, sim, e muito, a vida de alguns bichos. A maritaca, por exemplo, que vive em bando em busca de alimentos, em nichos verdes nas cidades, sofre alterações, como aumento ou diminuição da população. O que acontece muitas vezes é a percepção das pessoas, dependendo do lugar aonde elas estão, a reunião do bando de maritacas naquele local em busca de alimento pode causar essa percepção de que existe uma maior quantidade. Mas como elas são aves que elas se deslocam dentro da cidade em busca de alimento, então a gente vai ver nesses bandos ora em uma praça, ora em outra, e elas concentrando ali, fazendo aquele barulho todo, a gente tem essa sensação de que aumentou a quantidade, mas não é um fato comprovado. O deslocamento também não é de grandes áreas, né? Quer dizer, ela está dentro do município, ela não chega aí para outro município, né? Não, ela não é considerada uma ave migratória. Ela tem esse movimento de deslocamento pontual, buscando fontes de alimentos. E se ela não encontrar essas fontes nas cidades, por exemplo, onde ela está muito bem adaptada, ela pode até ir para uma área agrícola, e pode até causar prejuízos ali em algumas culturas, devido a esse bando estar ali necessitando do alimento. Elas têm esse comportamento social de viver em bandos, então esse barulho é a comunicação delas nos bandos, comunicação de alerta, e nessa época do ano que elas estão em período reprodutivo, tende a aumentar esse barulho justamente porque elas estão buscando aí formar os casais e iniciar a reprodução. Como consequência do desequilíbrio ambiental, o comportamento habitual de espécimes como cigarras, baratas e formigas é afetado e muda radicalmente, destaca a bióloga Jaara. No caso das cigarras, a gente tem observado aí nos últimos anos uma tendência de diminuição na quantidade delas. Isso tem vários fatores que explicam. Um deles é a questão das mudanças climáticas, e o aumento aí do período de estiagem, que afeta diretamente o ciclo reprodutivo delas, porque elas dependem de uma umidade um pouco maior para que as ninfas, elas saiam do solo e se transformem aí nas cigarras adultas. Como a gente teve uma estiagem prolongada, a tendência é a diminuição do aparecimento delas, mas não quer dizer que elas não vão aparecer, elas estão um pouquinho atrasadas. No caso das baratas e das formigas, não tem uma comprovação assim de diminuição. Isso pode acontecer pontualmente para as formigas. Algumas espécies, principalmente espécies nativas que podem ser afetadas pelas variações do clima, mas por outro lado, outras espécies de formigas podem se tornar mais comuns em maior quantidade. Em relação às baratas, elas são muito bem adaptadas ao ambiente urbano. E o aumento da temperatura, na verdade, é um fator favorável para a reprodução delas. Então, no caso das baratas, a tendência é de aumento. A diminuição dos habitats naturais vai prejudicar tanto espécies que não vão conseguir se adaptar e tendem a desaparecer, como outras espécies que, não encontrando o ambiente natural, se elas tiverem facilidade de adaptação ao nosso ambiente doméstico, ambiente urbano, essas espécies vão ser favorecidas e tendem a aumentar. Por isso a gente precisa preservar a mata, Exatamente, a preservação da mata, em alguns pontos da cidade, ela favorece esse equilíbrio. As espécies têm ali abrigo, alimento, e formam uma cadeia alimentar ali que acaba controlando as populações. Grande parte das alterações no meio ambiente são mesmo por culpa das ações humanas. Daí a importância cada vez maior de se discutir o tema.